vem proclamar a palavra. A Paróquia do Divino Espírito Santo apresenta a Palavra de Deus com Padre Rosenildo Pereira. Vem proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje nós celebramos a festa de São Mateus, esse grande apóstolo e ao mesmo tempo evangelista. Mateus é, na verdade, um grande conhecedor da Escritura, porém ele compreendeu a palavra de Deus a respeito de alguém que conhece a Escritura, onde Jesus diz: é como um proprietário que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então ele é um judeu preparado, conhecedor da Escritura, e dali, quando ele é chamado por Jesus, ele realmente tem um tesouro para apresentar ao próprio Jesus e às pessoas. Era um homem de cultura, um homem formado, arrecadador de impostos em Cafarnaum, e porém tinha uma formação também helenística, quer dizer, conhecia o grego, a língua grega, a cultura grega. E aí o seu nome de origem é Levi, porém em alguns textos traz o nome de Mateus, que é uma adaptação para o grego. E Mateus é de importância para o cristianismo, porque ele buscou realmente a transmissão do Evangelho após a ressurreição de Jesus. Então, muitos fragmentos de palavras de Jesus, discursos de Jesus, gestos e atitudes de Jesus foram recolhidas. E Mateus, ele assim recolhe muitos elementos, muitas palavras, muitos testemunhos, e assim ele nos dá esse alegre anúncio, o alegre anúncio de Cristo, que é o Evangelho que servia para as primeiras comunidades cristãs, para aquelas pessoas que queriam realmente conhecer Jesus. Mateus foi testemunho ocular da missão de Jesus. Então Mateus busca realmente o anúncio do Evangelho com a sua cultura, escrevendo. Também depois desse Evangelho de Mateus, ele sofreu assim, influência do Evangelho de Marcos, de Lucas. Eram os textos que passavam ali na comunidade, nas comunidades. Não como hoje, Não é o Evangelho de hoje, arrumadinho. Eram textos escritos por Mateus através, a partir do que ele ouviu de Jesus e também dos testemunhos de outras pessoas, e esses testemunhos ajudavam as comunidades. Quando foi formando
o evangelho que conhecemos hoje, sabemos que pegaram coisas também do evangelho de Marcos, que foi organizado antes do dele. Então, Mateus, nós temos agora um grande evangelizador. É o evangelho do reino de Deus. É o evangelho do cumprimento das promessas. O Cristo é o novo Moisés. É o evangelho do Cristo que cumpre as promessas da antiga aliança. É o evangelho das bem-aventuranças que conhecemos tanto, do Sermão da Montanha, de tantas e tantas parábolas. É o evangelho que fala do juízo final. É o evangelho que tem o discurso sobre a igreja, né? A igreja que é fundada por Cristo, sobre Pedro e sobre o seu mistério. Então nós agradecemos a Deus pela vida de tão grande missionário e evangelista. Que Deus, por intercessão de São Mateus, abençoe você e todos os seus filhos e filhas, toda a sua comunidade e amigos. Que Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Proclamar a palavra. Tem muita gente precisando escutar. Vem, insista, todo dia.